Sobre o desenho de eletrodutos e fiação, nós fazermos a alocação dos pontos de força e luz, que nós fizemos no exercício anterior. Em seguida, nós fazemos o desenho de eletrodutos e fiação. Todas as informações contidas no desenho de eletrodutos e fiação, elas são fornecidas a partir do dimensionamento dos condutores e do dimensionamento dos eletrodutos. Esses dimensionamentos serão feitos a partir da definição dos circuitos, como vai ser mostrado no vídeo que vai vir em breve. No primeiro momento, eu estou explicando como fazer o desenho para depois os alunos fazerem o dimensionamento no projeto que deve ser entregue. Então, quais são as partes e informações de desenhos de eletrodutos e de fiação? Aqui eu tenho um exemplo de representação de parte de um eletroduto com sua fiação. Fiação essa pertencente ao circuito de número 2, conforme informado aqui no desenho, e essa fiação de condutores de seção diária, bitola, 2,5 milímetros quadrados, passando por um eletroduto de 20 milímetros de diâmetro. É isso que esse símbolo significa. Importante destacar que os eletrodutos, em alguns casos, projeto elétrico, eles não vão estar representados somente um único circuito passando através deles. Eles podem estar representados com mais de um circuito passando através deles, em geral até 3 circuitos, segundo a prática de projeto. Caso esses circuitos sejam de iluminação e circuitos de tomada de uso geral. Nunca, em nenhuma hipótese, um circuito de tomada de uso específico deve passar um eletroduto, tá? Por questões de segurança. O eletroduto, conforme já foi explanado no vídeo anterior, representado pela linha cheia, indicado na figura. O diâmetro do eletroduto ele vai ser indicado através de um texto acompanhado do símbolo φ, para denotar diâmetro, e essa informação ela normalmente vai estar próxima da linha que representa um eletroduto ao qual a medida se refere. Nesse caso aqui, a medida está representada acima da linha do eletroduto. Os condutores, ou fiação, eles vão estar representados pelo símbolo no círculo vermelho, conforme a sua função. Então aqui, nesse exemplo, eu tenho o condutor fase, que é a linha vertical, o condutor neutro, que é o L rotacionado, e o condutor terra, que é o T. Cada condutor representado pela sua referida função, e as medidas dos condutores, ela vai ser indicada abaixo dessa simbologia. Normalmente, não são em todos os casos, mas normalmente os condutores em projetos de baixa tensão, tanto fase quanto neutro quanto terra, acabam tendo as mesmas medidas. Caso esses condutores tenham as mesmas medidas, essa medida vai ser informada abaixo da simbologia dos condutores. A identificação do circuito, o número de identificação do circuito normalmente fica acima da simbologia dos condutores, porque eu estou me referindo aos fios que pertencem a um determinado circuito. O tamanho da seção de condutor já foi explicado, como foi falado anteriormente, o tamanho da seção de condutor. Normalmente, no projeto elétrico de baixa tensão, condutores de um circuito interno acabam tendo uma seção diária, uma mesma bitola. E essa medida de bitola vai ser indicada abaixo da simbologia dos condutores que pertencem ao circuito 2, nesse caso, né? O circuito identificado com o número acima da simbologia. É importante destacar também no desenho de eletrodutos de fiação algumas recomendações. Circuitos de tomadas de uso geral passam isolados em um eletroduto exclusivo por questões de segurança. A conexão dos eletrodutos ela acaba sendo feita através das caixas de passagem. As caixas de passagem são representadas de que forma na planta de projeto? Caixas de passagem são representadas normalmente por pontos de luz, normalmente acima de um ponto de luz embutida na laje encontra-se uma caixa de passagem hexagonal, pontos de tomada embutida na parede e atrás do espelho das tomadas e dos interruptores, normalmente se encontra uma caixa retangular, com até 4 vias. E é possível também encontrar algumas caixas de passagem de parede intermediárias. No entanto, é raro fazer derivações com caixa de passagem de parede nas instalações, quando se trata de instalação elétrica. Algumas observações quanto às saídas e as derivações das caixas de passagem estão listadas abaixo. É possível conectar até 6 eletrodutos em caixas de passagem de teto e até
4 eletrodutos em caixas de passagem de parede. Normalmente, as caixas de passagem elas contêm essas quantidades de derivações sugeridas. Existem caixas de passagem com mais derivações do que as mencionadas? Sim, existem, de alguns fabricantes específicos. Aí é necessário consultar o catálogo para poder acessar essa informação. No entanto, a maioria das caixas de passagem contém a quantidade de vias mencionadas aqui no slide. Então, aqui eu tenho um exemplo de 2 desenhos de plantas para que vocês parem e verifiquem se está certo no desenho que está mencionado como certo e que está errado no desenho que está mencionado como errado. Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem essa atividade. Uma dica para poder resolver esse exercício é que os erros e os acertos eles estão relacionados com os desenhos de eletrodutos e de fiação e não com todo o projeto em si. E aí, acharam? Vou mostrar a resposta para vocês. Por que esse desenho está certo? Esse desenho está certo pelo seguinte motivo. Essa caixa de passagem aqui tem quantas derivações? Se vocês forem contar, essa caixa de passagem de teto que está circular. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se as 6 derivações estão utilizadas, correto, está no limite. Quanto aos circuitos compartilhados, eu tenho 2 circuitos compartilhados aqui, que aparentemente é um circuito de iluminação e de tudo. O 1 a gente vê claramente que é iluminação. A gente consegue saber se o 2 é de TUG através dos pontos de tomadas. Os pontos de tomadas têm potência de 100 watts e tem vários pontos marcados com o número 2. Então aqui eu tenho um compartilhamento correto também. O circuito de número 4 está isolado, um único duto. Então está correto. Mas que nós temos aqui que é interessante observar. Interruptor 2 teclas, está representado da forma correta. Aqui também tem um compartilhamento correto e tá tudo certinho. E agora esse caso, vou voltar aqui para o desenho, o que está errado? Eu vou voltar aqui na imagem só para a gente contar as derivações dos dutos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, já deu muita derivação. Nesse caso, ó, o que foi feito para se eliminar uma derivação? Eu tenho uma possibilidade de compartilhar 2 circuitos aqui, ó, eu deixei um circuito que é compartilhável isolado e um outro circuito que é compartilhável isolado. Por que eu não junto os dois no mesmo eletroduto e eu economizo uma via? Eu não fico atrelada somente à caixa de passagem, né? No meu projeto eu não fico atrelada somente à opção de caixa de passagem daquele fabricante que tem 8. Posso comprar uma caixa de passagem que às vezes é mais barata e do fabricante ter uma caixa mais simples, com 6 vias. Acaba sendo uma decisão melhor de economia de projeto, economia também para o cliente, economia de projeto para o cliente e simplificação do projeto para o projetista. Nós vamos continuar a trabalhar em cima desse exercício que está sendo exibido na tela, o mesmo exercício aí anteriormente, e agora nós vamos preencher a parte de eletrodutos e fiação.